Eu vou chamar de série, documentário, Street Food. Vou chamar de documentário, pequeno documentário. Eu acredito que vai ter outros episódios, mas do episódio que está disponível atualmente na Netflix, isso eu estou gravando o vídeo em março de 2021. Eu gosto muito de documentários que têm a ver com alimentação. Não sei por quê, eu nem gosto muito de cozinhar, mas eu acredito que por ser uma necessidade básica, que é o comer, faz com que seja um mercado muito amplo, principalmente para quem tem essa habilidade de cozinhar e de fazer, e tem disponibilidade, inclusive, de manifestar o seu lado artístico. Então, esse street food, esse primeiro episódio, tá, esse primeiro módulo, né, vou colocar, mostra alguns personagens da América Latina. Então, é uma forma, inclusive, da gente olhar para outras culturas de uma forma diferente. E quando a gente fala de comida de rua, a gente está falando da comida do povo, né? Então, é o tipo de coisa, por exemplo, eu quero comer um pastel. Existe uma lanchonete que vende pastel, mas nada como comer o pastel na feira. Por quê? Porque essa cultura, esse padrão, esse clima que se cria em torno de alguns alimentos ultrapassa o próprio degustar, né? E no caso, existem algumas histórias, né? Por exemplo, tanto da Bolívia, existe histórias do México, do Brasil, né? No caso, eu coloquei até em destaque aqui o restaurante da Dona Suzana, lá em Salvador, tem ela contando a história dela. Então, para mim, eu não conheço os países da América Latina, até por questões financeiras mesmo e planejamento. E é muito rico, talvez, conhecer antes ainda alguns alimentos através de documentário, porque talvez seja o tipo de coisa que você não prova numa agência de viagem. Se você, vou comprar um pacote de viagem para o Peru. Aí provavelmente eu vou ter lá os pontos turísticos com mais destaque, mas é o tipo de coisa que você vai descobrir no lugar. Agora, quando você vê isso antecipadamente, talvez gere até a vontade de ver, né, esses lugares de uma forma diferente, porque você já foi vendido para você. Então, por exemplo, na Argentina, eu não sabia que eles valorizam muito queijo nos alimentos, né? Tanto com fogaça, que é um prato, é uma pizza recheada, se eu posso chamar assim, então me corrija se estiver errado, que eu adoro. Eu experimentei uma vez no restaurante de São Paulo, mas uma fogaça muito michuruca, só como forma de degustação mesmo. E aí eu já olhei para aquilo e falei, meu, deve ser uma delícia comer as coisas na Argentina, comer aqueles pratos que eles estavam mostrando, no caso nessa série tem documentário, tem lá na Argentina também. Então, e o que eu quero chamar atenção, e eu coloquei aqui três mulheres, tem muito mais mulheres, tá? Mas eu coloquei aqui as que mais me chamaram a atenção. Então, eu não vou me lembrar os nomes, mas a primeira, no caso, ela que é do México, aqui é a Suzana de Salvador, e aqui ela, se eu não me engano, é peruana ou colombiana. Eu acho que é Peru, porque Peru é alto, isso mesmo. Ela é peruana. A história, gente, de vida, a história de como essas mulheres foram parar nesse tipo de negócio. Basicamente, é como se fosse uma sobrevivência. É como se a pessoa fugisse para algo. Só que elas fugiram para memórias. Então, por exemplo, essa personagem, essa senhora que é mexicana, ela teve, você vê assim as questões culturais que envolvem relacionamentos, né? A gente tem países ainda muito machistas, muito mais ainda, dependendo da região aí de alguns lugares da América do Sul, né? E elas estiveram dentro desse contexto machista, tiveram que casar ou então foram prometidas, né? No caso, essa senhora peruana, ela foi os pais que arrumaram um casamento para ela. Então, ela já é aquele cenário tipo, antigamente
você vai casar com o João, eles negociavam e você era encaixada lá com o João, né? No caso dela, ela acabou conhecendo uma pessoa, se casou, teve filha, mas o marido começou a beber, ou então ela percebeu que tipo não era bem aquilo que ela queria, que não estava legal, ele não saía para trabalhar. Então cada pessoa tem uma história. Aí no caso aqui da Suzana, ela conheceu o marido dela, né? Ela acabou casando. Só que o legal das histórias dessas mulheres é que basicamente os pratos que elas vendem são pratos que elas aprenderam com os pais. Então, por exemplo, a dona Suzana, ela tinha o sonho de ser cozinheira, só que ela não sabia como começar. Tipo, e aí eu trabalho com empreendedorismo, já conheci vários empreendedores. E eu já estive nesse cenário do tipo, muitas vezes a gente tem uma ideia, eu quero vender esse copo aqui. Então, você tem que ser muito bom naquilo que você faz. E eu acho que a gastronomia, independente de rua ou a alta gastronomia, ela se destaca exatamente nisso. O que que você vai vender? Então, vai ser um bolinho recheado, vai ser uma moqueca, vai ser, qual que era o doce dela mesmo? Dela é bolinho, dela era tipo uma empada, como se fosse uma empada com um molho especial, ela criou um molho específico, e a pessoa vai ser destacada por aquilo. Então, o que você executa, ou aquilo que você quer vender, ele tem que se destacar para você antes de tudo, porque você vai entregar a sua vida para o mercado, para ele ser consumido. Então, no caso da alimentação, as pessoas comem e é uma necessidade básica. Então, a gente sempre vai comer de novo. Então, é um produto de reconsumo. Então, quando você busca a sua essência no que você vai fazer, você foca naquilo e entrega aquilo de uma forma é, muito profunda, provavelmente você vai ter resultado, que é o caso das comidas de rua. Só que até para fazer comida de rua, na minha percepção, você tem que ter uma habilidade muito grande para aquilo que você faz. Porque parece que não, mas quem cozinha, mesmo que de forma, vou colocar assim, orgânica, eventualmente, como eu faço, sabe que cozinhar é uma alquimia. Agora, imagina fazer isso todos os dias, por uma grande quantidade e tornar isso um negócio. Não é para qualquer um, não. Porque você tem as questões alimentares, é um produto que vai para dentro do corpo de uma pessoa. Então, se os produtos não estiverem bem e não forem bons, né, você pode causar um malefício para outra pessoa. E assim, eu já estive em Salvador, mas eu estive assim de passagem. Então, eu coloquei já na minha lista que a próxima vez que eu for para Salvador, eu vou querer experimentar a comida da Dona Suzana. Então, quem estiver vendo esse vídeo e for de Salvador, por favor, eu não sei como está na questão de pandemia, mas eu fiquei com muita vontade de provar a comida dela. Eu sei que a comida baiana é um pouco mais forte, né? Não é todo mundo que tem estômago para isso, mas a gente experimenta pelo menos algumas coisas que eu acho que é interessante. Então, e uma coisa também que me chamou a atenção com o restaurante restaurante, porque ela era meio gaga, foi até uma pegadinha que fizeram com o nome do restaurante que ela gostou. Mas assiste o documentário para vocês verem. Eu acho que o documentário, inclusive, está muito bem gravado, não tá aquele meia boca, sabe? A qualidade da imagem tá legal. A primeira vez que ela começou, então a primeira vez que ela definiu, ofereceram para ela, precisava, na verdade, precisavam de alguém que cozinhasse para uma equipe que estava em obra lá em Salvador, na região ali. E, gente, o tipo de coisa que não se faz, principalmente com pequenos, e eu não sei porque no nosso país tem tanta gente de má fé e pessoas que têm condições, porque muitas, no caso dela, foi um projeto, pelo que eu entendi, né, lá no documentário, realizado pela prefeitura. E precisavam de uma cozinheira, ela fez um empréstimo para comprar os utensílios, os materiais para poder atender. Então, o empreendedor, quando ele quer executar, olha só o que ele faz. Ela praticamente se colocou em risco, né, de pegar um dinheiro que ela não tinha para investir em algo que ela provavelmente não tinha nem calculado direito, mas ela estava tão entusiasmada em fazer, como muitas pessoas começam, que não vê o contexto da coisa.
Infelizmente, acabou acontecendo o quê? Ela entregou, mas ela não recebeu. Se ela não recebeu, ela não teve como arcar com a dívida que ela tinha se proposto ali, né, com esse empréstimo. Então foi algo muito negativo que aconteceu. Isso fez com que ela já, tipo, putz, não vou mais. Porque às vezes as pessoas, quem é enganado, normalmente são pessoas de bom coração. As pessoas que não veem maldade no mundo, porque não é porque é ingênuo, mas é porque não faz parte da índole de muitas pessoas enxergar o mal no outro. Pessoas que querem executar, que querem entregar, elas servem, né? Então, eu vejo que, principalmente quem trabalha com alimento, se você não servir, se você não entregar, você deixa de dar o seu melhor para o outro, por mais simples que seja o seu trabalho. Então, as pessoas que trabalham, que eu vejo, né, até eu gosto muito de ir em feira, comer em feira, comprar em feira, porque eu sei que aquelas pessoas, elas acordaram X hora, elas prepararam, elas colheram, elas negociaram, elas estão revendendo. Então, eu dou super valor, assim, para compra, por exemplo, em feiras e tal, né? E entre outros profissionais aí. Então, esse documentário, ele mostra um pouco disso, né? Do povo fazendo o que precisa ser feito para, primeiro, sobreviver, segundo, para levar para sua família condições melhores, né? E não parar só porque consegue pagar as contas. Porque quem vende alimento, se fizer uma boa gestão, tem dinheiro em caixa. É igual o cabeleireiro. Cabeleireiro também, né? Tá sempre cortando, tá sempre fazendo manicure. Então, assim, o dinheiro ele flui ali, porque são necessidades básicas e que tem mercado. Só que, do mesmo jeito que flui, tendem a ser pessoas que não têm uma gestão muito boa, porque o dinheiro tá fácil, às vezes, depois que você consegue algum mercado, né? Então, para essas pessoas terem uma visão de negócio, elas precisam muitas vezes ultrapassar paradigmas muito grandes, né? Mas enfim, então eu super indico. E eu coloquei essa foto de destaque aqui, que é, se eu não me engano, agora deixa eu ver, aonde que ele é. Eu não lembro agora exatamente, e ainda me surpreendeu, eu acho que é o Chile. Eu vou lembrar no decorrer. Agora eu não lembro exatamente qual era o país dele, que para minha surpresa, no caso, ele é japonês. E acho que foi no Chile mesmo, gente, se eu não me engano, tá? Ou é o Peru? Ah, eu não sei agora. Só sei que por conta da colonização dos japoneses, é muito comum ceviche. Eu adoro ceviche. E ele é meio que um especialista em ceviche. Num lugar onde a gente não espera encontrar ceviche. É como, por exemplo, no México, tipo, tem ceviche? Tem muito peixe lá. Então, assim, só que tem lugares que você espera encontrar outras coisas. Principalmente na América Latina, eu vou colocar assim, depois até do próprio Argentina, os países que mais cercam essa América Latina, é muito forte o milho, né? Então tem muito alimento à base de milho. Então a gente espera encontrar panqueca ou taco, mas aí você percebe que você está presa num paradigma. Eu, olhando o documentário, percebi que eu não tenho informação sobre nada, né? Muitas vezes do próprio país, porque a gente vive às vezes nossa rotina, nosso mundo não se abrindo para algumas questões e a gente mesmo fica preso em alguns paradigmas. Mas voltando aqui, esse cara aqui, ele é japonês, ele abriu um pequeno restaurante. O pai dele tinha mais nome no mercado da gastronomia, então ele já estava um tempo no mercado, mas ele faleceu. E ele queria algo dele, ele queria algo pequeno, que ele pudesse fazer do jeito dele, como se fosse o lugar dele, né? E dá até para ver na imagem que ele está com os olhos fechados. Eu não sei só se é por conta do fogo, mas a impressão que eu tenho é como se ele estivesse ali num estado de meditação, cozinhando. E ele é formado em química. Ele tem mestrado em química. Esse moço que daí vocês podem ver nos capítulos, tá?
E ele falou uma coisa que eu sempre comentei até com clientes, que cozinhar realmente é uma alquimia. Então, ele trouxe para o negócio dele esse conhecimento da temperatura, da parte química dos alimentos, e ele pôde combinar e sentir, né, o momento de fazer aquilo. Eu achei isso muito rico, porque realmente química e cozinha tem tudo a ver. Biologia também, né? Então, às vezes a gente esquece que alguns conhecimentos, eles podem valorizar muito outras ações, né? Como a culinária. Então, os grandes chefes, inclusive, quando você assiste Chef's Table, por exemplo, que já é uma série, um documentário focado na alta gastronomia, eu acho que foi a série que eu mais vi em empreendedorismo até hoje de empresários, porque os grandes chefes, eles não só administram o restaurante, mas eles praticamente enxergam toda a cadeia empresarial, né? Desde o contrato com o fornecedor, desenvolvemos novos produtos, pesquisas, né? Fora a parte criativa também. Então, é um documentário que vale a pena, Chef's Table. E o Street Food, ele é nessa mesma linha, só que mais simples, né? São os, diga assim, os chefes do dia a dia, né? Os chefes de família, as mães de família, o que tem de mulher, né? Mulher cozinha, a maior parte das mulheres cozinham. Então, a maior parte das mulheres, eu sou uma exceção, mas tudo bem. Mas eu gosto, às vezes, de fuçar, eu gosto de experimentar, eu gosto de. Valorizo quem faz. Nossa, eu valorizo muito quem cozinha, porque realmente é uma habilidade extraordinária, né? Você mata a fome, você nutre as pessoas, você praticamente é um gerador de energia, né? Porque a gente tira energia da comida. Enfim, então eu super indico porque tá maravilhoso. Pras, acho que daí todo mundo deveria assistir, empreendedores, mulheres que estão à frente dos negócios. É uma série muito boa mesmo.